Então bom. Eu sou o André. Eu sou a Vitória. E esse é o Conhecer São Paulo. A nossa tour de hoje é aqui pelo Museu do Ipiranga, que acabou de ser reinaugurado depois de quase 10 anos fechado. E se você quer saber um lugar do centro de São Paulo, onde era um porto mercante e você nem imagina onde que é, vem com a gente que a gente vai mostrar. O museu tá lindíssimo, recém-reformado, as obras estão inteiras restauradas, tá tudo muito incrível e vale muito a pena. Faz só 3 dias que ele reabriu e a experiência é incrível para quem ainda não conhece ou para quem já conhece e quer redescobrir esse lugar. Sabe aqueles livros de história que sua professora fazia você folhear na época de escola? Aquelas imagens de Dom Pedro, Imperatriz Leopoldina? Então, tá tudo aqui. Vem com a gente que a gente vai mostrar. Vamos lá? Quando nós chegamos, nós deixamos o carro na frente do Sesc Ipiranga. Parece um lugar bem tranquilo de deixar o carro, não parece perigoso. Mas se você for de carro, baixa no seu celular um aplicativo chamado Estapar São Paulo. Esse aplicativo, você cadastra um cartão de crédito e ali você paga pelas horas que você deixa o carro por ali, mesmo que estiver na rua. Recomendamos 3 horas, 3 horas e meia, dependendo se você vai visitar o parque ou o museu ou os dois. Por que eu falo isso? Porque dentro do museu não tem área de celular, então você não vai conseguir renovar suas horas e você pode correr o risco de levar uma multa. Não seria legal por uma visita. A entrada é pelo subsolo, então você vai apresentar o seu ticket, eles vão ler o QR Code e você vai poder entrar tranquilamente com um mapinha que eles te dão logo que você entra. Tem também a bilheteria, mas a bilheteria por enquanto os ingressos estão gratuitos, ela serve mais para um tira dúvidas ou um acesso à informação, alguma coisa assim. Nada muito além disso, a venda não acontece lá no museu. Então, você entra e você logo tem acesso a uma escada rolante que te leva ao primeiro andar. No primeiro andar você tem acesso àquela enorme escada linda, simplesmente linda. Fica por aí que a Vitória vai falar um pouquinho sobre ela. Então, ali no primeiro andar, você vai ter o conhecimento de como o museu foi construído, por que o museu foi construído, a forma, tudo certinho. E também sobre a reforma. Nós ficamos ali mais ou menos 1 hora, 1h15. Os elevadores te dão acesso a todo o prédio, então você tem acessibilidade para todo canto, tanto para quem tem mobilidade reduzida, tanto para quem tem deficiência visual, para quem tem deficiência auditiva. É bem bacana a forma que o museu fez para ter a acessibilidade. Os banheiros é outra coisa que chamou bastante atenção pra gente. É um banheiro multigênero. Nesse banheiro você pode entrar e ficar à vontade independente do gênero que você é. Você vai se sentir bem ali. É bem bacana, é bem tranquilo. Todos os andares têm banheiros e todos os andares têm acesso geral a todo o museu. A única parte que às vezes ela é restrita, ela é em cima, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente do vídeo. E se você chegou até aqui, já curta, compartilha e se inscreve no nosso canal. E logo que você entra no museu, você recebe um mapinha bem gordinho, viu? E nós começamos pela esquerda, quando subimos a escada rolante, já nos deparamos com aquela enorme, bonita escada que nós vamos mostrar para vocês. E já mostramos no teste. E nós começamos pelo lado esquerdo. Ali vai mostrar um pouco da história do prédio, a história do museu. Até então não se tem história que se promete ainda. Acredito que todos os andares de cima, né? Sim, aqui no térreo, digamos assim, né? Ele se mistura muito a história do museu e de São Paulo, de como era São Paulo, porque São Paulo não era nada naquela época. E com a construção do museu, várias coisas foram mudando ao redor disso. Os cartões postais foram todos do museu mesmo antes dele ser construído, o que eu achei muito legal. É bem bacana aqui. Eu nunca tinha vindo, a Vitória tinha vindo quando era pequena. Eu nunca vim. Ficou quanto tempo fechado aqui? 10 anos? 9 anos fechado. 9 anos fechados, então é um lugar muito bonito. É muito bonito a estrutura, fala um pouco da estrutura também, que você tinha comentado ali do Peroba. Sim. É muito bacana mesmo. Até agora, nesses 15 minutos que a gente está aqui dentro, valeu muito a pena. Vamos ver mais pra frente. E nesse espaço nós encontramos algumas maquetes de como foi feita a obra. Então dá pra ver o prédio inteirinho de uma forma menorzinha, onde a gente consegue ver todos os detalhes que não dá pra ver direito lá fora. Aqui é uma maquete da área interna do museu. De metade da área interna do museu, na verdade, né? A
aqui no primeiro andar, nós vemos, quando você sobe, que entra pelo subsolo, quando você vai para a esquerda tem a questão do museu, como ele foi construído, etc. Do lado direito já tem um pouco mais da história do Brasil e de São Paulo. Aqui nós temos um vídeo que mostra sobre também o descobrimento do Brasil, também a história de São Paulo. É bem bacana, porque ele é bem interativo. Ele é bem interativo. Você tem é uma espécie de alto-falante que você escuta e você vai atravessando aqui as histórias. É bem bacana, é bem interativo. Você consegue controlar o som aqui, é bem bacana. É bem bacana, você consegue conhecer bem a história, tanto do museu quanto do descobrimento do Brasil. Mostram toda a parte da história do Brasil nesses quadros. A Vitória falou uma coisa bem interessante agora, o que você falou? Que eu tô achando incrível que todos esses quadros, essas coisas que a gente viu a vida inteira nos livros, tá aqui, dá pra tocar. Se eu esticar minha mão, dá pra tocar. Eu tô achando incrível isso. É realmente muito bonito, é muito emocionante você ver tudo aquilo. Você consegue ver as aulas de história na escola, o professor contando da história, o professor está brigando com os alunos para ficarem quietos, e é uma coisa sem explicação, eu acho. Demorou 10 anos quase para isso aqui abrir de novo, para trazer essa sensação para as pessoas. É muito, muito nostálgico, acho que essa é a palavra que pode ser usada. E uma coisa que eu estava comentando é que assim, hoje é o 3º dia de abertura ao público, hoje é dia 14 de setembro. Abriu Dia 7. Dia 7, mas foi só algumas escolas, público especial, reabriu na segunda-feira e a gente conseguiu vir na quarta. Tá tudo cheirando a tinta ainda, tá? Dá medo de tocar pra ver se tá molhado. Uma coisa bacana também que eles pensaram bastante é que é bem inclusivo. Tem pra todo o público, é acessível pra cadeirantes, para deficientes, para deficiente visual. Tem aquilo que é para cego ver, que fala, né? Eu acho que não tenho certeza. Aqui vocês podem ver tudo, além do braille que tem aqui, você tem o toque. O toque, que eu achei isso muito bacana, uma inclusão. Eles pensaram muito sobre isso. O quadro que todos nós que podemos enxergar conhecemos, aqui tem eu acho que é esse, me corrijam se eu estiver errado, para cego ver. Bem legal mesmo. A Vitória disse, é real, você vê, São Paulo, ela está em cima de um rio. Vários rios, na verdade, são muitos rios, são mais de 400 rios. E aqui você mostra o Parque Dom Pedro, o que hoje aqui nós vemos o terminal Parque Dom Pedro, o metrô, o Mercadão, enfim, você vê que é um grande rio. É um grande rio. Então, essa pintura é de 1892, de Benedito Galisto. Então, essa pintura, ela mostra como que era na época. Hoje, com toda essa construção que tem em São Paulo, está tudo por baixo os rios. E, bom, desde aquela época já havia enchentes, hoje também tem. Então, choveu, encheu e aqui está a justificativa por isso. São Paulo está em cima de mais de 450 rios, acho que por aí. São Paulo está em cima. São Paulo é uma cidade muito grande, a terceira maior metrópole do mundo, em cima de rios. Se você perceber, São Paulo está no meio de um vale, por toda a cidade de São Paulo. Ele está no buraco. Então, é um rio. Choveu, encheu. E agora a gente vai entrar numa área que conta a história da maquete, uma maquete que foi feita a pedido do diretor do museu de 1922. Por aí. 22. E ele mostra como era a cidade de São Paulo naquela época. E uma coisa que é legal, você sabia que a 25 de março era um grande porto de barcos, um porto mercante aqui na cidade de São Paulo? Você não sabia? Quando você chegar aqui, no fim do corredor do primeiro andar, do lado direito, você vai ver essa maquete e você vai ouvir essa história. É uma história, uma gravação de mais ou menos 8 a 10 minutos. Vale a pena você ficar e assistir inteira, porque aí ele conta toda na maquete. Ela vai mostrando cada detalhe da cidade de São Paulo, as obras principais da época, que são em sua grande maioria igrejas. Uhum.
E ela vai mostrando parte por parte, iluminando exatamente as fases que ele tá mostrando no vídeo. Quem da igreja até hoje, né? Quem da igreja? Tá, fala sobre o Mosteiro de São Bento, a igreja da Largo Sé. São Francisco. É, o Largo São Francisco é a USP, né? Pra quem não conhece. Mas também tem a igreja do Largo São Francisco. Tem igreja, eu não sabia, tá vendo? Eu acho que são 4 igrejas lá. Caramba. É. E vários outros detalhes do centro de São Paulo. Quando você chegar aqui, fica aqui o tempinho, ele passa por um intervalo e depois ele começa a gravação de novo. É uma grande maquete a pedido da construção do diretor do museu em 1920, esqueci de novo, 22. Acho que é. Afonso Boné, que foi diretor deste museu, fez escolhas quando encomendou a construção dessa maquete. Em 1920, E uma coisa muito legal que a gente pode ver aqui são essas bolinhas, digamos assim, que tem um pouco da água de cada rio de São Paulo. E aqui a gente consegue ver vários quadros, várias pinturas. Aqui, ó, um rio brasileiro do Rio Uruguai, que nasce no Brasil. É um pouquinho da água dele que eles trouxeram pra cá. De vários rios brasileiros. A Vitória tirando foto de máquina de costura. Ela ama essas coisas. Eu vou assim, embora, eu vou na internet da escola. Eu falando com você. Depois você vê na edição do vídeo. E no segundo andar, pelo menos do lado Direito de quem sobe. direito de quem sobe, ele mostra a construção de São Paulo, os equipamentos usados para a construção de São Paulo, de tudo um pouco. De equipamentos para ferrovia, costura, várias coisas. Algumas ferramentas de precisão aqui, por exemplo. Exato. Que foram usadas na construção de São Paulo. As salas aqui do segundo andar, eles trazem uma ideia um pouco tanto da cana-de-açúcar no Brasil, de como funcionou, quanto do café. Aqui, por exemplo, onde ele está brincando, é uma maquete de uma moenda de cana. Então, eles usavam os boizinhos para fazer essa roda girar, e conforme a roda ia girando, a cana ia sendo moída para extrair o caldo de cana, que depois viraria o açúcar, do que foi o açúcar brasileiro. E aqui a gente... Ou cachaça. Ou cachaça. E aqui a gente pode ver também um pouquinho do café. Aqui tem uma torra de café. E aqui dentro você colocava o café, isso aqui ia no fogo, e conforme ia girando, o café ia sendo torrado. E nesse andar a gente já consegue ter um belo panorama do Parque do Ipiranga. Eu não sei se por conta da tela vai dar pra enxergar muito bem. Talvez se eu encostar aqui assim. Não sei se vai funcionar. Lá em cima tem um mirante que já já a gente mostra pra vocês. E um detalhe, eu acabei de tomar uma boca. Não pode, o cara foi muito simpático, muito educado. Não apoiem aqui. Já pediram pra não fazer isso. Então, acabei de tomar uma branca. Mas os caras são simpáticos, são todos os seguranças muito bem atenciosos. E tem muita segurança aqui. Muito segurança. A gente pode filmar, pode tirar foto sem Flash. Eu já vi umas 3 ou 4 pessoas tirando com flash e o segurança carcando em cima.
ele traz um pouco da decoração das casas. Um pouco dos bibelôs da época. O que tinha nas grandes casas. Lustres, bordados, pinturas. Que era de pessoas muito ricas. Olha essa renda. Que coisa absurda de bonita. Aqui, ó. Amor. Brincos, cinzeiros, joias, porta-joias. Frascos de perfume. Frascos de perfume. Talco. Não é talco? Aquilo é talco. Legal. Álbuns de fotografia, vasos. O quê? Meio bizarro aquele gato. Gatos, desde a época dos egípcios, estragando o trabalho de seus donos com suas patinhas. Mas olha a cara do mal desse gato aqui, ó. Né? Meu gato não tem essa cara, não. Meu gato é assim. O cara do cara já desiludido, porque o gato já estragou tudo. O cara, eu mando ele. O gato já pisou várias patinhas de tinta. Isso aqui eu quero ter no meu escritório, um negócio desse aqui bonito, ó. Se eu achar pra comprar, eu vou comprar um negócio desse. Uma Barbie. É? E a Vitória é apaixonada pela Barbie ali. Até hoje. Cadê a Barbie? Qual delas? Essa aqui é a Barbie? E que ano que é? Falou, Ana? Eu não lembro quando essa Barbie saiu, Então é novíssima. Ela mostra mais a construção das casas, né? Aqui no estilo francês, aqui mais neocolonial e ali o atual. Gente, eu tô babando nesse jogo de chá. Ele é todo em ouro. Que coisa mais linda. E essa sala eles dedicaram 100% a mostrar a independência do Brasil. Então tem vários quadros e o principal que a gente conhece aqui, que é o do Pedro Américo, que mostra exatamente o grito do Ipiranga da Independência. Que eu acho que é o quadro que eu estava mais ansiosa para ver no passeio inteiro. Que por sinal ele está atrás de mim e você Exatamente, não olhou para não ele, olhei. né? Eu repito, eu não sei se é esse mesmo nome, para cego ver. Eles dividiram o quadro em vários pontos que dá para tocar e ter uma ideia do quadro no geral, e no final ele fica um quadro grande. Então vou mostrar para vocês. Tudo aqui em relevo, muito bacana, e no final o quadro inteiro. Esse tem um pouco da moldura também para tocar, porque não pode tocar no quadro, né? Atrás da gente está o quadro do Pedro Américo, que a gente comentou. Esse quadro, ele foi pintado na Itália e trazido para o Brasil exatamente para ser exposto nesse salão.
E ele está aqui desde sempre. Ele não foi retirado durante a obra, como a maior parte das peças, ele foi restaurado e deixado aqui. E ele não é uma pintura original, digamos assim, e sim uma idealização do que foi o Grito do Ipiranga. Porque na época não se usavam cavalos no Brasil. As mulas aguentavam muito mais o terreno que tinha aqui. Então os cavalos é meio que uma fake news, assim. Alguns são cavalos realmente, mas não tem nenhum relato histórico que comprove que quando Dom Pedro fez o Grito do Ipiranga do Independência ou Morte, que inclusive é o nome do quadro, ele estava em cima de um cavalo, por conta da estrutura da época, né? Então a maior parte eram mulas, alguns cavalos até existiam, que eles tinham trazido da Europa, mas era a minoria. Bom, diferente do que se pensa, de quem levou todo o mérito da independência do Brasil, que foi aquele homem ali, Dom Pedro II, na verdade o mérito da independência do Brasil foi dessa mulher aqui, ó. Imperatriz Leopoldina, que se juntou com quem tinha que se juntar. Eu vou resumir ao máximo isso aqui, senão ficaria 3 horas de vídeo. Se juntou e Dom Pedro que gritou a independência do Brasil. Ela, junto com José Bonifácio na época, E a maçonaria. escreveram várias cartas para Dom Pedro contando a situação do Rio de Janeiro na época, que na época ele estava em São Paulo, em uma das suas viagens. E nessa que ela foi contando, falando que se ele não aceitasse retornar para Portugal como os portugueses queriam e o pai dele queria, o Brasil deixaria de ser um império e voltaria a ser uma colônia de Portugal como os portugueses queriam, porque já tinham mandado barcos para buscar a família real inteira aqui no Brasil. Então, quando ele recebeu essas cartas, ele deu o grito da independência às margens do Ipiranga. Ele acordou e fez o que tinha que fazer, e hoje nós temos o Brasil que conhecemos hoje. Para quem não sabe também, um pequeno detalhe, eu acho que foi em 1993, eu acho, salvo engano, teve um plebiscito onde a população votou se desejava com que voltasse a monarquia no Brasil pela família de Dom Pedro, né? Ou então mantesse a forma que nós temos hoje. Naquela época, a monarquia, o voto da monarquia, ele perdeu de 93%, 97%, alguma coisa assim. A maioria da população não concordava com a monarquia. A família hoje existe, a família de Dom Pedro, a família Bertrand, né? Muito famosa aqui em São Paulo. Recebem impostos até hoje em dia. Eles moram aqui em São Paulo. Não, eles moram em Petrópolis. Não, tem gente que mora em São Paulo. Tem gente que mora em Santana. Ah, é? Mas o principal é em Petrópolis. Sim, verdade. Que tem um museu lá também, né? Tem um museu que... Não foi o museu que pegou fogo, mas lá tem a família real. Toda a história da família real, eles moram lá, eles recebem impostos de Petrópolis, de algumas cidades serranas do Rio, até hoje. Exatamente. Então, até hoje eles recebem, como a Vitória disse, os impostos brasileiros, em mérito à família real no Brasil. Nesse espaço ele traz um pouco da história dos indígenas que viviam no Brasil e trazem um pouco também das sesmarias, que era a divisão das terras como o imperador mandou. Mostra a carta da Sesmaria de Martim Afonso, que se eu não me engano era a capitania de São Vicente, que foi a primeira capitania que deu certo no Brasil, porque o Martim Afonso largou tudo que ele tinha em Portugal, vendeu tudo e veio para o Brasil se dedicar a isso. Então ele fez dar certo, entendeu? Que era o que o imperador esperava que tivessem feito. Olha isso, olha que bacana. Para quem é arquiteto, curte... Deixa eu sair debaixo da luz pra não olhar. Urbanismo, né? Sensacional, é muito lindo. É gelado, porque a gente tá num dia frio, mas eu achei bonito. Aqui ele traz um pouco de como eram as determinações das escalas cartográficas da época, para explicar um pouco como eles chegaram até o Brasil. Os mapas de navegação da época, como eram desenhados, do que eles conheciam, ó. Tanto que se você for ver, a América do Sul e a América do Norte praticamente nem existia pintada. A Oceania também ainda não existia desenhada.
Porque na época eles ainda não tinham conhecimento dela. Aqui eles mostram um pouquinho dos brinquedos que tinham. Desde a época até brinquedos atuais. Nossa. Será? Acho que não pode abrir isso aqui. Como não? O museu ele é cheio dessas portinhas. Que você vai abrindo portinhas e gavetas e ele vai mostrando várias coisas. E pra vocês. Uma combizinha. Cadê a Kombi? Ah, a Kombizinha. Um ônibus. Que? Já chegou o disco voador. Você não sabe o que é isso? Não. Gente, vocês não se impressionam, mas ela nunca assistiu o Chaves e o Chapolin Colorado. Pra quem já assistiu, Eu não gosto. vai ser estranho. Sabe do que eu tô falando? Eu não gosto. Acho chato. Meu Deus, são mini maquininhas de costura. Que coisa mais bonitinha. Você viu, amor? Trazem um pouquinho dos cartões postais da época. Principalmente com o museu, ó. Vários cartões postais, a gente consegue ver o museu. Aqui já o centro de São Paulo. Inclusive os cartões postais até hoje são do museu. Sim, ou da Paulista, né? Aqui já são embalagens. Chegando no terceiro andar, aqui hoje é onde a gente tem toda essa vista de São Paulo. É bem bacana, que eu acho que a gente não foi para os outros lados ainda, mas eu acho que dá para ter uma visão bem ampla da cidade de São Paulo no geral. Por conta da chuva eu não estou reconhecendo onde é que é aquela região, mas esse é o mirante, pelo menos é o que dizem. O segurança falou que tem uma área que você caminha, quando está chovendo está fechado, então não sei se é realmente aqui. Você consegue um andar acima do terceiro, que é o mirante geral. Dias de chuva, eles não deixam mudar. Hoje é um dia de chuva, a gente não pode subir. Mas eu acredito que a visão seja muito bonita. Se aqui já dá pra ver, já com todo esse vídeo, seja muito bonito, imagina lá em cima. Então, se você ver no dia de sol e tiver sorte, lá em cima vai estar aberto. Quando tiver chuva, não dá, porque o piso é muito liso, então corre muito risco de acidente, coisas assim. Mas, no geral, se for só por conta disso, mesmo em dia de chuva, vale muito a pena. E tem uma coisa também, tem algumas coisas aqui no museu que ainda não foram abertas. Tem vários espacinhos que ainda estão em obra, em reforma. É fácil você ver os umpa-lumpas ali, quer dizer, os engenheiros passando por ali e fazendo as obras. Você não vê as obras, mas você vê o engenheiro medindo, você vê o engenheiro fazendo as coisas, então acho que ainda tem coisa nova para vir aí. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pelo Museu do Ipiranga. A entrada é franca, a entrada nos primeiros 2 meses. Nos primeiros 2 meses. Eu consegui o ingresso aqui em 5 minutos, numa segunda-feira. Pelo menos o dia que eu consegui abrir às 10 horas da manhã, consegui pegar todos os nossos 2 ingressos, mas acabou em 5 minutos todos os ingressos. Então, enquanto está gratuito, eu acho que vai demorar, vai muito rápido. E quando começar a ser pago, acho que vai demorar um pouquinho mais, as oportunidades serão maiores para conseguir o ingresso e vir aqui. Mas mesmo assim, eu acho que ainda vai estar muito cheio ainda. Ainda assim vai estar muito cheio, realmente vai estar muito cheio. Então, se você quiser, a gente vai deixar o link aqui embaixo do qual eu consegui o nosso ingresso, tá? Para você ter acesso. Não sei se vai ser o mesmo daqui 2 meses, tá? Então sempre é bom pesquisar, tá? Sempre bom fazer uma pesquisa antes de vir, tudo certinho. Eles entregam um mapinha, como a gente falou para vocês, e esse mapinha ajuda bastante a gente a se conduzir aqui dentro, tá? O museu, ele tem a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, é um pouquinho mais moderno que o outro. E ali, se você vem direto para ver aquele quadro que a gente mostrou para você, ele está no 2º piso. No Salão Nobre. No Salão Nobre. Como vocês também viram, fica fechado em dia de chuva o mirante lá no 4º andar.
quarto andar. No quarto E o andar. legal desse mirante é que você consegue ter a visão de muita coisa de São Paulo, você consegue ver a Paulista, você consegue ver o Pico do Jaraguá em dias limpos, a Avenida Dom Pedro, que é bem principal aqui, você consegue ver muita coisa, mas como hoje infelizmente está chovendo, então não foi possível. Tem bastante estacionamento aqui perto, os preços são bem variados. Eu vou colocar aqui embaixo como que chega de metrô. Eu não sei chegar de metrô ou de CPTM por aqui. Não acho que seja muito perto, mas não sei. Vou colocar aqui embaixo, a gente coloca. Nós deixamos o carro na rua, na frente do Sesc Ipiranga. Nós pagamos Zona Azul, só que foi meio difícil conseguir a Zona Azul porque o aplicativo ele não é muito dinâmico. O Estapar São Paulo, ele é muito complicado de usar. Ele é bem difícil muito de usar. Chatinho de usar. Não impossível, mas é um pouco chatinho de usar. Chatinho. Então, venha de carro, não é difícil de estacionar, não é difícil de encontrar, como é lá no centro de São Paulo. E também não é perigoso. Não é tão caro também. Vale a pena, o museu é lindo demais, é muito bonito. A visita, eu nunca tinha vindo, a Vitória já tinha vindo. Mas eu nem lembro. Mas eu achei uma visita muito gostosa mesmo. Se você for deixar o carro lá, esteja pronto para ficar mais ou menos 3 horas aqui dentro. É o tempo que você fica no museu, conhecendo, se você vir com calma. Se for conhecer só o museu, né? Se for conhecer o parque, aí eu acho que coloca mais uma horinha e meia a mais. Por aí, porque ele é grande, ele vai bem lá na frente. A gente não vai conseguir mostrar hoje porque tá chovendo, então... Mas é um próximo tour que a gente pode fazer também, porque é muito lindo. O parque ele vai continuar sendo gratuito, tá? Mas o museu ele vai ser oneroso. A gente vai tentar levantar informações aqui embaixo. Se eu conseguir as informações, a Vitória coloca aqui embaixo quanto vai ser os preços, mas se não, vale a pena consultar no site do Museu do Ipiranga. A gente comprou pelo Simpla, né? Pelo Simpla. Simpla, que foi o ingresso. Gente, se você chegou até aqui, se inscreve no nosso canal. Deixa seu like. E compartilha com seus amigos. Até a próxima. E tchau. Tchau.